Vamos lá, pessoal. Vamos partir para agora para o finalmente do capítulo 1. Então, falar um pouco do histórico da microbiologia. Então, toda matéria, pessoal, toda ciência, né, toda disciplina, ela tem uma base científica, um histórico. Tem aquelas pessoas que foram importantes para construir o conhecimento e chegar até onde está hoje. Então, muitas vezes o aluno ele não gosta de história. Então, sempre que você vai falar uma disciplina, que você vai falar de história, do histórico da disciplina, os alunos não gostam. Mas isso é normal pela idade. Mas uma coisa eu falo para vocês, sem a história, sem o conhecimento da história, a gente não constrói o futuro. Isso é fato. Então, por mais que você não goste, você tem que entender o que foi feito, como foi feito para você construir um futuro. Então, quem trabalha com ciência, quem trabalha com pesquisa, ele sabe muito bem que ele precisa olhar para trás, ele precisa verificar o que foi feito e tentar, em cima disso, fazer um conhecimento novo, né? Trazer outras informações. Então, quando eu falo desse contexto histórico, claro, eu estou sintetizando, porque muitas coisas aconteceram, só que eu vou trazer uma síntese e vou trazer o nome das pessoas mais importantes. E essas pessoas precisam ser lembradas, né? Porque sem conhecimento, sem a dedicação dessas pessoas, talvez nós não estaríamos hoje da forma que a gente está. Então vamos voltar um pouquinho no passado, vamos entender um pouco sobre essas pessoas e daí a gente finaliza aí o capítulo 1, Microbiologia de Brock. Então eu vou mostrar para vocês uma síntese, né, do que foi construído. Se vocês olharem para cá, vocês vão ver dois personagens que são os dois personagens mais importantes dentro da microbiologia. Então eu já havia falado para vocês de Pasteur, que é o pai da microbiologia, mas juntamente com Pasteur tem uma outra pessoa que também é muito importante, que é o Robert Koch. Então dentro da microbiologia, o Pasteur é considerado o pai da micro, mas o Robert Koch, ele também é muito importante, tão igual Pasteur, tá bom? Então, os dois mais importantes para a microbiologia são esses dois que viveram, pessoal, na mesma época. Então, o mais legal de entender é que os dois são contemporâneos, ou seja, viveram na mesma época, naquele século XIX, entre 1830 a 1890, né? Eles viveram nessa época. Pasteur morreu primeiro e Koch morreu depois. Koch era um pouco mais novo. Um era francês e o outro era alemão. Então já existia uma rivalidade, né, nessa questão de descoberta, quem que descobria primeiro. E aí ficava, os dois não tinham uma amizade, os dois não eram amigos, havia uma rivalidade, né? Mas essa rivalidade foi saudável porque eles buscaram sempre trabalhar mais, né, na tentativa de descobrir na frente do outro e trazer inovação. Isso foi bastante bacana. Além desses dois, eu vou também trazer outros três que também são importantes, né, para a microbiologia. Então, Robert Koch, não fazer confusão com Koch. Então, os dois são Robert, tá? Mas um é Koch, o outro é Rock, tá? Anthony van Leeuwenhoek, que também foi bastante importante para a microbiologia. Então, esse aqui é inglês, esse aqui é holandês e esse aqui é polonês, né, que é o Ferdinand. Então os três também, juntamente com os dois anteriores, foram importantes. Só que esses dois aqui vieram bem antes, no século aí, 16, 17. Esse aqui também no século 19. Eu vou contar a história aí rapidamente desses pesquisadores, desses caras tão importantes. Então, para iniciar, né, vamos iniciar com o Robert Koch. Ele viveu ali entre 1635 e 1703, ou seja, aí no século 17. E ele foi o primeiro cara, né, a construir um microscópio. Ele construiu aí um microscópio e conseguiu ver algumas imagens de fungo, de bolores, estruturas de frutificação do fungo. E aí ele também desenhou e lançou um livro. Então, assim,
Esse livro foi lançado em 1665, chamado Micrografia. Então, os primeiros registros que a gente tem, né, de fungo é nessa data aí do século 17. E esse cara, além de verificar essas estruturas, ele também verificou células. E a teoria celular também começou com ele. Então ele pegou aqui uma camada de cortiça, cortou essa camada bem fina e viu que existia, né, várias células, que ele chamou de células, que compunham aí o tecido da cortiça. Então, não só, né, na microbiologia, mas também na teoria celular, ele foi bastante importante. E aí, né, praticamente vivendo a mesma época, só que em países diferentes, o Anthony van Leeuwenhoek, ele foi um cara que trabalhava com tecidos, né, com seda, e ele era um cara bem curioso. Ele não tinha formação acadêmica, mas era um cara bem curioso. E ele conseguiu aí, com o microscópio que ele criou, então um microscópio bem rudimentar, então ele tinha aqui uma agulha, e aqui ele olhava por aqui, ó, ele conseguia aumentar, né, o tamanho desses seres. E ele também fez alguns desenhos e também conseguiu, né, ver pela primeira vez células bacterianas. Então ele desenhou e acredita-se que seja células bacterianas. Então, além, né, do Robert, o Leeuwenhoek também, juntamente com o Robert, foi os primeiros relatos aí dos seres microscópicos. Por quê? Porque os dois tiveram a audácia de construir microscópios rudimentares. Então aqui tem o microscópio do Rock e aqui do Leeuwenhoek. São curiosos e trouxeram aí micrografias, desenhos de micro-organismos, certo? E aí já, pessoal, no século XIX, veio o Ferdinand. O Ferdinand, ele foi o primeiro cara, né, a descrever os endósporos de bacilos, e ele verificou que em água em ebulição, os endósporos não morriam, apenas as células vegetativas. Isso é muito importante, né, porque os bacilos é um gênero de bactéria muito importante, porque eles produzem uma estrutura de resistência que é chamada de endósporo. E essa estrutura de resistência ela não morre facilmente, ela permanece no ambiente por muitos anos e não a água, né, em ebulição não é suficiente para matar esses endósporos, precisa de uma temperatura muito mais alta. E ele também, né, trouxe alguns desenhos e desenhos também de formação de endósporos. Tá? Aqui é a divisão celular, aqui são espiroquetas, né, aqui são fungos e a produção de endósporo, ele que foi o primeiro cara a dizer, né, sobre isso na data aí de 1850, 1840. Tá? Então ele viveu na mesma época do que o Pasteur e o Robert Koch. Tá? Então o Ferdinand foi um cara muito importante para que o Koch e o Pasteur juntassem o conhecimento que eles tiveram. E aí sim, ó, se a gente pensar até meados do século XIX, ou seja, 1850, há praticamente 175 anos atrás, né, se sabia muito pouco sobre os micro-organismos. Então, se a gente pegar e voltar a 1850, que vai dar 175 anos, muito pouco se sabia sobre micro-organismos, ou seja, a ciência dos micro-organismos era pouco avançada. Se você pegar a física, né, já se sabia muita coisa, a astronomia já se sabia muita coisa, matemática sabia muita coisa, porém na microbiologia ainda pouco se avançou. Um dos motivos foi o quê? Falta de instrumento, principalmente microscópio. E também a gente vai ver, né, que algumas teorias contribuíram para que a microbiologia não se avançasse. E aí, são duas teorias que eu trago para vocês. Então, a geração espontânea, que até 1850 era muito forte. O que a geração espontânea ela dizia, né? Que era uma teoria que defendia que seres vivos se originavam a partir de matéria orgânica. Ou seja, a matéria orgânica era suficiente para gerar um ser. E em contraposição à geração espontânea existia a biogênese, que era uma outra linha de
teoria, né, que explicava que a origem da vida, né, só era possível por meio de um ser vivo pré-existente, que é o que a gente sabe que acontece. Então, até 1850, a geração espontânea era muito forte, ela tinha muitos adeptos, principalmente por Aristóteles. Então, Aristóteles, né, que é um pensador grego, ele acreditava na geração espontânea. Ele acreditava que a vida poderia aparecer na matéria não viva, por meio de uma força vital, que ele chamava, na qual o ar era necessário. Então, essa força vital era fundamental para ocorrer vida. Aqui eu trago para vocês um exemplo. Se você pega aqui uma goiaba com um bicho da goiaba, na época não se atentava que existia uma mosca, que era a mosca da fruta. Essa mosca colocava os ovos, né, em cima aqui da casca. Esses ovos eclodiam em larva e essa larva entrava dentro da goiaba e começava a se alimentar. Então, quando se via uma larva dessa, se acreditava que essa larva poderia vir de geração espontânea por uma força vital do ar. Tá bom? Então, até o século XIX, pessoal, duas questões intrigavam e chamavam a atenção do pesquisador Pasteur. Primeiro, a geração espontânea acontece, então ele queria entender se isso mesmo era verdade. Ele era um grande opositor à geração espontânea, ele acreditava, né, que era assim a biogênese que acontecia, não a geração espontânea. E a outra coisa que intrigava era qual a natureza das doenças infecciosas. Então lembra que eu falei que Pasteur perdeu 2 filhos por doenças infecciosas. Então ele queria saber quem eram os agentes causais. Então, juntamente com essas duas questões principais, ele começou os estudos dele. Lembrando que ele era químico, ele largou a química de mão e voltou seus estudos, seus olhos para a microbiologia. Tá? Embora tem muita química também dentro da microbiologia, né? Mas ele aproveitou o seu conhecimento e começou a se dedicar à microbiologia. E um dos experimentos, pessoal, que o Pasteur fez, que foi muito significativo, é esse experimento aqui, que eu trago para vocês. Então, para refutar a teoria da geração espontânea, ele trouxe esse experimento do balão, né? Que a gente chama aqui, ó, um experimento de Pasteur empregado com frasco com pescoço de cisne. Então, o que ele fez aqui, ó? Ele colocou um caldo de carne estéril, né, dentro de um balão. Esse balão foi alongado o seu pescoço e seu pescoço foi entortado por meio do fogo. Então o vidro, né, se você colocar fogo, você consegue moldar esse vidro. E esse vidro, ele ficou em forma aqui de pescoço de cisne, né, com esse S aqui deitado, e foi novamente esterilizado com fogo. Então esse caldo de carne ficou aí, né, estéril, e esse ar, ele passou por aqui e foi esterilizando, né, pela temperatura e matou todo o micro-organismo que estava dentro desse balão. E aí ele deixou esse balão no tempo, na espera de quê? De acontecer a sua degradação. O caldo de carne aparecer micro-organismo no caldo de carne, porque se acreditava na geração espontânea, se você deixasse um caldo de carne, né, no tempo, recebendo o oxigênio, o ar, esse caldo de carne ele ia gerar seres espontaneamente. Exemplo, larvas. Certo? Então, para deixar o frasco aberto, para receber aí o oxigênio, ele fez essa engenhoca. Então, o que ele fez? Ele deixou esse frasco aí sobre a mesa e, com o tempo, esse caldo de carne não estragou. Por quê? Olha só, os micro-organismos que estavam no ar, eles entravam por aqui, né, por esse buraco, porém eles não conseguiam subir. Eles ficavam presos aqui nesse S aqui, ó, nesse U, na verdade, né? Então nessa região aqui ficava cheio de micro-organismos, eles não conseguiam subir até aqui para infectar o caldo de carne. Isso é uma ideia muito legal, né? Uma sacada muito interessante. Então, com isso você tinha entrada de ar, que era o que? A força vital, que eles alegavam, né, o pessoal que era adepto da geração espontânea, porém você não tinha entrada de micro-organismo. E quando ele deitava o frasco aqui, ó, ele fazia nesse sentido de deitar o frasco,
o caldo entrava em contato com o micro-organismo e logo depois o caldo apodrecia. E com isso, ele conseguiu refutar a teoria da geração espontânea. Então, o Pasteur foi o cara que refutou a teoria da geração espontânea. E além, né, dessa refutação, aqui a gente tem, né, um selo aqui de Pasteur, que ele nasceu em 1822 e em 2022 fez 200 anos da vida de Pasteur, né? Então gerou esse selo, bem bacana. Então tem algumas descobertas, né? Além dessa refutação da geração espontânea, Pasteur descobriu várias outras coisas. Então Pasteur, o conceito de doença, né? Que o conceito de doenças são causadas por micro-organismos, ele conseguiu chegar nessa conclusão. Então ele identificou o agente causal da cólera, que matava muitas aves na época. Ele conseguiu achar a vacina para o carbúnculo, que matava muita ovelha. Então a França era um grande produtor de ovelha. Ele conseguiu esterilizar vinhos. Então na época tinha muito vinho estragando. E aí ele conseguiu fazer a pasteurização desses vinhos. E com a pasteurização ele matava os micro-organismos. E com isso você conservava o vinho por mais tempo. Então o processo de pasteurização foi o Pasteur. Então pasteurização vem de Pasteur, em homenagem a ele, né, que descobriu. A vacinação contra a raiva também ele descobriu. Então na época a raiva era uma das doenças que matava bastante pessoas, né? Então a raiva era transmitida principalmente por cães. Então ele, juntamente com seus estudos e sua equipe, conseguiu encontrar a vacina. E além, né, disso tudo eu falei, né, ele estabeleceu a teoria da biogênese. Então, assim, isso foi uma pequena amostra do que Pasteur fez, mas Pasteur fez outras coisas também que foram muito importantes. Então, a vacinação aí do carbúnculo, que eu também acho extremamente importante, que lançou ele aí no mundo, né, da pesquisa e da ciência, e ele fez um experimento na época. Ele comprovou que se você inoculasse cepas atenuadas de bactéria, você conseguiria imunizar aquelas ovelhas. E depois que você inoculasse já bactéria já virulífera, né? Não virulífera não, bactéria que causava doença, que causava, né, a doença, você conseguia proteger essas ovelhas. Então existiu isso, e com isso Pasteur conseguiu ficar, né, no início ali da fama. Então, pessoal, esse século aí, 19, foi muito importante, né, se a gente entender que Pasteur e Koch viveu nessa época juntos, né, e Ferdinand também, que foi aquele cara que descobriu lá os bacilos, né, a produção de endósporo pelos bacilos. Também teve dois médicos que foram bastante importantes para a microbiologia. Um médico húngaro, que é o Ignaz Semmelweis. Esse Ignaz Semmelweis, ele foi um cara que ele percebeu que se os médicos lavassem a mão antes de fazer um parto, você evitava aí a morte de algumas mulheres. Então, de cada 3 mulheres que davam o parto, uma vinha a óbito naquela época. Por quê? Porque o médico saía de uma sala onde estava mexendo com morto, né, com pessoas mortas, e já iam direto para uma sala para fazer o parto, para a maternidade, sem lavar a mão. Então, na época, não tinha essa concepção que existia micro-organismos na sua mão e você precisava desinfestar a mão, lavando a mão com sabão. Isso no hospital não existia. Então, no hospital, a pessoa estava mexendo com um ferido ali, com um doente, com a pessoa, uma necrópsia, abrindo um morto para dar aula, dali já saía e fazia o parto. E com isso você passava, né, doenças para essas pessoas, para essas mulheres que vinham a morrer, né, com o tempo, né? E morria muita mulher. Então, em torno aí, 30% das mulheres morriam na época. E aí Semmelweis ele começou a perceber, né, que num hospital onde havia mulheres, freiras, um hospital de freiras, elas tinham a mania de lavar a mão antes de fazer o parto. Naquele hospital, o índice de morte era muito menor do que no outro hospital que só tinha homem.
E aí ele lançou essa teoria, porém ele foi ridicularizado e as pessoas não acreditavam, começaram a fazer chacota dele, e aí nesse tempo, né, ele ficou tão mal que ele foi colocado no hospício e aí acabou morrendo. Tá? Então, assim, a gente percebe, né, que há 170 anos atrás, uma pessoa, por pedir para o médico lavar a mão antes de fazer o parto, era ridicularizado e chegou até ser internado no hospício. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa entender, é que há pouco tempo atrás, a asepsia não era uma prática. Então, juntamente com o Ignaz, também existiu um outro médico britânico, que é o Joseph Lister, que também introduziu a técnica de asepsia para a cirurgia. Então, esses dois médicos, né, eles forneceram evidências indiretas da importância, né, dos micro-organismos como agentes causadores de doenças em humanos. Tá? Então, aquele Listerine que a gente usa como enxaguante bucal é em homenagem aqui ao Joseph Lister e aqui o Ignaz Semmelweis, que infelizmente veio a óbito, né, por ser internado aí no hospital psiquiátrico. E aí, pessoal, para finalizar, vamos finalizar com o Koch. Né? O Koch ele é um cara extremamente importante para nós, porque ele descobriu o agente causador, né, da tuberculose, que é uma bactéria. Então, só lembrando aqui, ó, aquele gráfico que eu mostrei para vocês, antes de 1900, muita gente morria de tuberculose, e até então não sabia quem que era o agente da tuberculose. Então, quem descobriu o agente foi Robert Koch. E o Robert Koch, por isso, ganhou um prêmio Nobel. Né, Pessoal, então a descoberta do agente causal da tuberculose trouxe para Robert Koch o prêmio Nobel. Então o Robert Koch ele conseguiu aí ganhar um prêmio Nobel, principalmente por essa descoberta, né, por descobrir o agente causal da tuberculose. Além disso, Robert Koch também foi bastante importante com o seu postulado. Então ele formulou um postulado que é chamado postulado de Koch. Esse postulado de Koch ele é usado até hoje dentro da microbiologia. Então o que é o postulado de Koch? É um conjunto de critérios que prova que um determinado micro-organismo causa uma determinada doença. Então ele fez uma série de protocolos de passo a passo, e com esse passo a passo eu consigo chegar nesse resultado, que o micro-organismo causa uma determinada doença. Então, os micro-organismos, ele chegou nessa conclusão, são os causadores de doenças infecciosas, o que foi provado por uma fundamentação experimental, que é o postulado de Koch. Então ele conseguiu fundamentar, né, por experimento, que o micro-organismo é o causador da doença. Então ele causa e efeito, ele conseguiu ligar essas duas coisas. E ele usou aí o Bacillus anthracis. O Bacillus anthracis é o causador do carbúnculo e causa aí, né, o antrax ou carbúnculo, que são uma doença, né, são sinônimos, né, antrax e carbúnculo, e é uma doença que causa grande transtorno até hoje. E na época, pessoal, matava muita ovelha e também, além de ovelha, boi, gado. Então, o Bacillus anthracis, ele causava grandes prejuízos ali tanto na Alemanha quanto também ali na França, na Europa de modo geral. E aí ele usou esse agente causal para ligar, né, ele à doença. Então vamos ver como é que funciona o postulado de Koch. O postulado de Koch, você tem que seguir aí uma fundamentação, como diz aqui, fundamentação experimental, né? Então é um experimento que se faz seguindo 4 passos. Então quais são os passos? O primeiro é o patógeno suspeito precisa estar presente em todos os casos da doença e ausente em animais sadios. Então se eu pego um animal doente, eu tenho que encontrar o patógeno. Se eu pego um animal sadio, eu não posso encontrar esse patógeno. Tá? Então a primeira relação é essa, do experimento. Toda vez que eu tenho um animal doente, eu tenho que encontrar aqui, ó, o patógeno, a célula bacteriana. E no animal sadio eu não posso encontrar essa célula bacteriana. O segundo passo,
o patógeno suspeito deve ser cultivado em cultura pura. Então ele pegou esse patógeno, né, que veio de um animal doente, e isolou em cultura pura. E aí essa cultura pura, ele vai para o terceiro passo. Células de uma cultura pura do patógeno suspeito devem causar doença em um animal sadio. Então ele pega essa cultura pura que foi isolada de um sangue de um animal doente e inocula no animal sadio. E esse animal sadio, ele tem o quê? Que morrer. Tem que morrer não, tem que ter os sintomas da doença. Então esse animal que era sadio, ele passa a ser doente porque foi inoculado por uma cultura pura que veio de um animal doente. E o quarto passo é o reisolamento. Então, o patógeno suspeito deve ser reisolado de forma a demonstrar ser a mesma amostra original. Então, eu tenho que pegar esse animal que adoeceu depois da inoculação, reisolar o patógeno e verificar com o primeiro aqui, ó, né? Verificar se é o mesmo agente causal, se é a mesma colônia bacteriana, se é a mesma bactéria. E isso ele fez, e ele provou por A mais B que o agente infeccioso, a bactéria, é o agente causal da doença, né? Daqui no caso do antrax, do carbúnculo. E isso é feito no laboratório até hoje. Então, quando se tem a suspeita de uma doença que não se conhece e quer entender qual é o agente causal, faz-se o postulado de Koch. E aí, se você conseguir chegar nesse resultado, você tem a prova que aquele agente causal que às vezes a gente não conhecia é o verdadeiro agente causal daquela doença nova, né? Que se você tem a suspeita de ser uma doença nova. Então isso é feito tanto na agronomia também na medicina. Na agronomia tem particularidades que a gente vai ver mais à frente, mas de modo geral isso é muito importante, foi muito importante e ainda é muito importante para nós. E junto com Koch, pessoal, o Richard Petri também foi bastante importante. Ele foi um cara que trabalhava junto com Koch e ele foi o cara que responsável por inventar aí a placa de Petri. Então, em homenagem, né, ao Richard Petri, a placa de Petri foi e é extremamente importante para quê? Para a gente isolar micro-organismos. Então, no laboratório, né, a gente usa a placa de Petri. Aqui, ó, isso aqui é na escola, né, no laboratório aqui da escola. A gente veste o meio de cultura. Esse meio de cultura ele estéril e a gente consegue isolar células bacterianas por meio aqui, né, da placa de Petri. Então, Koch foi cercado por pessoas inteligentes também que descobriram, né, uma série de coisas. Então, o meio de cultura aqui, ó, juntamente com agar, né, que agar que é um polissacarídeo que vem de algas, ele solidifica esse meio. Então, esse meio ele fica sólido, né, por meio, né, de um polissacarídeo proveniente de algas, e aí solidifica esse meio. Então, Richard Petri foi o cara que descobriu. Certo? Então, a gente finaliza, né, esse capítulo 1 e esperamos que vocês aí tenham entendido aí boa parte do que foi falado. Um grande abraço.